Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Como todo mundo já percebeu, a temperatura continua bastante alta. Bolsonaro está cada vez mais isolado, embora possa parecer o contrário, com essa movimentação toda em torno da manifestação convocada por ele e pelos seguidores dele para o dia 7 de setembro. Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade, que estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo é uma minoria. Ninguém mais imagina, primeiro, que o Bolsonaro tem a capacidade de passar qualquer reforma importante no Congresso, só as reformas que o Centrão decidir por si mesmo que quer passar. Aliás, nem mais o orçamento o governo controla direito, está tudo nas mãos hoje, centralizado no Arthur Lira. Também o governo pode ser humilhado em breve e não conseguir fazer o terrivelmente evangélico André Mendonça ministro do Supremo. Além disso, o apoio do Bolsonaro no meio empresarial se esfarinhou quase completamente nos 2 últimos meses. Então a nossa conversa de hoje vai girar em torno disso tudo. Olha, Lauro, eu acho que você descreveu, no meu entender, bastante bem a situação. Mas eu tenho insistido nos meus comentários esses dias que nós, para entendermos o quadro bastante bem, nós temos que também entrar na perspectiva do bolsonarismo, saber qual é a visão deles, o que eles estão propondo. Por exemplo, o isolamento. O Bolsonaro, de alguma maneira, ele vê o isolamento como algo positivo em termos eleitorais. A campanha dele foi toda feita na ideia de que havia um sistema contra ele, que esse sistema era composto pelos políticos, de um modo geral, tradicionais, pela imprensa e pela academia também, né? Pela academia já secundariamente. Mas era basicamente a cultura, a política e a imprensa organizadas juntas e dominadas pela esquerda. E ele se colocando contra tudo isso. Existe um outro argumento que as pessoas estão lançando, de que era preciso se acalmar, era preciso buscar entendimento, porque o país precisa crescer, os investidores precisam de confiança, o próprio mercado também já está dando sinais de que está inquieto e se afastando do Bolsonaro. O que passa na cabeça deles sobre isso? Na cabeça deles passa o seguinte: é verdade, a economia está tendo grandes problemas, mas a economia é secundária diante de uma questão que nós colocamos, que é a da liberdade. Nós estamos com a liberdade ameaçada. Pretendo, sim, repito, estar aqui na Esplanada dos Ministérios, 10 da manhã, e por volta das 15h30 na Paulista. Eu quero que seja mostrada uma fotografia para o Brasil e para o mundo, que o povo está apontando para uma direção. O que o povo quer? Liberdade de expressão. Isso já foi expresso até pelo filho do Bolsonaro com clareza. A questão da liberdade é a principal. Bom, o que eles entendem por liberdade aí já é uma discussão própria, né? Eles entendem por liberdade, por exemplo, o fato de não serem punidos quando dizem, por exemplo, que vão invadir e quebrar o Supremo. Quer dizer, eles quando dizem que vão ocupar o Congresso e tirar os caras de lá. Então, existe, de uma certa maneira, uma compreensão deles de liberdade muito perto da impunidade. O Bolsonaro, quando apresentou o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes, ele não tinha a mínima esperança de vitória. Ele sabia pelos assessores, Sim. sabia pelo conhecimento do Senado que ele não tinha esperança de vitória.
Mas o que ele queria era acumular forças, reunir não só todos os adeptos dele, como todas as pessoas que de alguma maneira tivessem uma posição difusa de oposição ao Supremo Tribunal Federal. Ele queria criar esse clima. E ele vai continuando criando esse clima porque ele quer reproduzir na cabeça dele mais ou menos a situação que o levou à vitória em 2018. Com uma diferença. Em 2018 ele era apenas o candidato. Agora ele é também o presidente. Já houve uma pandemia, o meio ambiente brasileiro está sendo devastado, nós estamos com incêndios em grandes proporções nos principais biomas brasileiros, há um nível de desemprego muito alto, e tudo isso é visto pela população como uma responsabilidade política do presidente da República. E ao se colocar pura e simplesmente como um cavaleiro contra um sistema, inclusive subestimando a questão do desenvolvimento econômico, da harmonia, não só entre os poderes, mas de uma certa calma para o crescimento econômico, ao mesmo tempo que ele acha que está acumulando forças, ele está cavando o próprio abismo, entende? Nesse ponto que você citou aí, a diferença entre 18 e hoje, quer dizer, dele hoje ser governo e vai obrigatoriamente ter que responder a isso e pagar por isso, que é o seguinte, um exemplo que eu tenho aqui. A gasolina esse ano subiu 37%, aliás, nos últimos 12 meses. O botijão do gás já ultrapassou R$100. Não há discurso conservador nos costumes, não há apelo religioso ou apelo a essa liberdade conservadora que ele prega. Esses e outros aumentos de preço, ser mais forte do que 15 milhões de desempregados. Quer dizer, você tem aí uma parcela de brasileiros que não tem como seguir com ele, com esse discurso. Você vai ter, de novo, a base que ele quer, com essa manifestação do dia 7, agrupar em torno dele, muito mais, na minha opinião, como sentimento que ele sabe que está isolado, como tentar, ao aglutinar essas pessoas, o mínimo de sobrevivência. Apoio, de sobrevivência é a palavra. Primeiro ele joga tudo nela para mostrar essa força, né? Como eu disse. Ele está postando todas as fichas. E por isso ele compartilha nos grupos de zap dele os chamamentos da manifestação. Por isso é que ele resolveu, e não só a manifestação de São Paulo quanto a de Brasília, isso não é uma manifestação em torno da liberdade. No fundo, a gente sabe que é uma manifestação contra o Supremo, uma manifestação também contra o Legislativo, porque, no fundo, para eles, como você ressaltou aí, o Legislativo faz parte desse establishment todo, e mesmo o Bolsonaro tendo se agarrado ao centrão, o bolsonarista típico, ele sabe disso, ele vê ali um problema, mas ele quer que, em algum momento, o Bolsonaro se afaste do centrão, sim. E, no fundo, eu acho que o bolsonarista quer que não tenha legislativo, não tenha Supremo, não tenha nada, tem um poder absoluto do presidente da República. Então, a manifestação é para isso, é uma manifestação contra o Supremo, contra o Legislativo e contra a democracia. Quer dizer, isso é o ponto mais importante. E nessa manifestação você tem o presidente da República indo a ela. Em nenhum momento dizendo, olha, eu estou indo lá, mas eu estou lutando por isso, por isso. Não, ele está deixando o barco correr, como a gente está vendo. Ele, de alguma maneira, incentiva tudo isso. A gente já viu também, publiquei isso no domingo, o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo já detectou que os bolsonaristas estão combinando de ir armados à manifestação, e o que significa isso, eu não sei exatamente, mas coisa boa não é. Quer dizer, eles vão o quê? Se em Brasília forem armados, eles vão tentar invadir o Supremo, eles vão reagir a algum tipo de provocação com bala, e tudo isso com os olhos fechados do Bolsonaro. Eu acho que essa manifestação do dia 7 é um ponto de inflexão muito importante para o que vai acontecer. Acho que até uma extensão, eu brinquei ontem com uma pessoa, é uma extensão do agosto, né? Agosto é um mês trágico na política brasileira, acho que o agosto só vai acabar dia 7 de setembro, né? Exatamente, ele vai se estender até o dia 7 de setembro. Mas você, ao afirmar
que realmente eles estão tendo uma posição idealista, no sentido de perder o contato com a realidade, eu só enfatizo a expectativa que eles tiveram de que os caminhoneiros viessem em conjunto para defender o voto impresso. E eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte: eu, os caminhoneiros e os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, os caminhoneiros estão acossados também pelo aumento da gasolina, do diesel e do etanol. Só o aumento do etanol esse ano foi de 34%. Como é que você pode esperar que os caminhoneiros, numa situação tão adversa para eles, façam uma manifestação pelo voto impresso? Como se o voto impresso realmente fosse o grande problema nas estradas, o grande problema econômico que eles vivem. Por isso é que eu acho que existe neles um certo idealismo, no sentido de que eles não têm contato com a realidade material bem. E eles estão exatamente colocando isso: a realidade material não é a mais importante. Nós acreditamos que o mais importante são as ideias que nós defendemos. Mas é curioso nesse lado, porque também, em tese, isso seria uma ideia que alguém de bom senso poderia defender. Olha, o que interessa nesse momento é a defesa. Você falaria isso, eu falaria isso, outros falariam isso. É a defesa do Estado de Direito, acima de qualquer outra coisa. Eles, no fundo, em sinal trocado, estão falando a mesma coisa, só que por uma visão autoritária de uma sociedade regida pelo autoritarismo, né? Exato, e certamente eu tenho visto também que muitos estão fazendo ainda uma extensão da campanha contra a corrupção. Mas acontece o seguinte, que eles fizeram uma campanha contra a corrupção em 2018. O Bolsonaro absorveu o Moro, que era praticamente a encarnação da luta contra a corrupção. Rompeu com o Moro, se abraçou o Centrão, entende? Nesse período já foram denunciadas inúmeras atividades estranhas da família Bolsonaro, sobretudo as rachadinhas. Estranho porque você está sendo suave na palavra, no uso das palavras. Exato. Então você vê como é que você pode ainda achar que vai agitar a bandeira anticorrupção nos braços do Centrão, né? Evidentemente que eles, o admirador fanático, ele sempre faz distinções. Assim como o admirador fanático da esquerda diz que não houve corrupção, que é uma invenção da imprensa, o admirador fanático da direita vai dizer assim: não, nós somos contra a corrupção, mas estamos fazendo um acordo com o Centrão porque isso é necessário para sobreviver no momento. Então cada um inventa as suas racionalizações para tocar o barco. Mas a verdade é que, amplamente, o tema anticorrupção não vai mobilizar. E amplamente, como ele supõe, o tema voto impresso não vai mobilizar. A única base que eu acho que mobiliza realmente é o fato deles quererem poderes absolutos. É uma franja da população brasileira que acha que o funcionamento da democracia é negativo, que é necessário um governo autoritário. São os saudosistas como ele da ditadura militar. Grande parte são saudosistas da ditadura militar. Outros não chegam a ser saudosistas, mas acham por ingenuidade que esse é o melhor caminho. Não experimentaram ainda um regime de exceção para ver que isso não é o melhor caminho. Portanto, esse é o quadro que nós temos, com algumas indicações também, digamos assim, do outro lado, né? Por exemplo, o Supremo passou a ser um corpo mais unido do que era antes.
esse processo acabou unificando um Supremo que era muito dividido quando se tratava de julgar os governos de esquerda. Então, houve essa unificação em torno da democracia. O parlamento já começa a dar sinais de nuances na reação dos eleitos pelo Bolsonaro. Se de um lado o Arthur Lira segue na sua ambiguidade, o Rodrigo Pacheco, já começa a tomar posições um pouco mais diferentes dessa. Ele já fala que o Senado não aceitará nenhum retrocesso no processo democrático. Esse pedido, assim como outros, será analisado pela presidência do Senado. Eu não antevejo, obviamente, que vou estudar a peça, é meu papel fazer, ouvir a advocacia do Senado. Acho que esse encaminhamento técnico, jurídico, ele precisa ser feito e obedecido, em respeito a todas as iniciativas que existem, ao direito de todo e qualquer brasileiro de pedir. Mas eu terei muito critério nisso e, sinceramente, não antevejo fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment do ministro do Supremo, como também não antevejo em relação ao impeachment de presidente da República. Algo que o Arthur Lira pode até falar em um determinado momento, mas sem ênfase, e todo mundo sabe que nem ele nem nós acreditamos, né, que ele está falando isso. Mas no Senado você já vê uma certa situação se manifestando já concretamente pelo fato de que ele pode ter essa humilhação que você mencionou, de não conseguir, de uma certa maneira, aprovar um nome de um ministro do Supremo. E evidentemente que o próprio Bolsonaro, se ele não for muito obtuso, ele vai pensar, puxa, se eu não tenho força para indicar um ministro, como é que eu vou ter força para derrubar um outro no Senado, né? Isso aí é evidente. Então eu acho que essas movimentações já estão evidentes. Ele não está acumulando forças. A única força que ele acumulou foi incorporar o Centrão. Mas isso a gente não sabe se ele acumulou forças ou trouxe para dentro de si algo que pode destruí-lo, entende? O Centrão tem essa característica, ele pode te dar momentaneamente uma sensação de invulnerabilidade dentro do Congresso, porque ele barra qualquer projeto de impeachment, qualquer processo de impeachment. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente corrosivo do ponto de vista orçamentário. Você vê, por exemplo, que o Bolsonaro queria, até anteontem, ele queria vetar as emendas de relator. Aquelas emendas do relator do orçamento secreto, que dariam mais ou menos 19 bilhões para os deputados e senadores. O Centrão disse para ele, não pode. Se você vetar isso, nós entramos em confronto. E ele não vetou, ele voltou atrás. Ele vetou o fundo partidário sabendo que é possível um entendimento do fundo partidário chegar a 4 bilhões. Quer dizer, ele apenas ajudou a tirar um bode da sala. Que os 5,7 bilhões eram um bode na sala. Todo mundo sabia que era a eleição mais cara do mundo. Vai ser ainda mais cara do mundo com os 4 bilhões. Mas, então, o Centrão tem essas características. O objetivo dele basicamente, não são ideias. O objetivo dele é orçamento. É grana. É grana para se reeleger, é grana para fortalecer a sua posição política. E, em alguns casos pessoais, pode ser até grana para se enriquecer. Entende? Mas é isso. Então, ele está prisioneiro daquilo que ele denunciou. Agora, voltando aqui, Gabeira, um pouco a essa manifestação do dia 7, quer dizer, o que parece é que o Bolsonaro ele não vê mais saída da crise que ele está metido, que o país está metido, pelo lado da recuperação econômica, pelas alianças políticas que ele fez. Então ele está mais do que nunca focado em se agarrar, como você já disse, essa militância dele, tentando, né, aglutinar desse modo meio desesperado. Então a gente tem quase um paradoxo aí. O Bolsonaro está cada vez mais isolado,
mas vai tentar, no dia 7 de setembro, mostrar uma capacidade inédita de mobilização das bases dele. Em número de pessoas, eu acho até que ele pode conseguir isso, mas vai ser a manifestação mais radicalizada, mais escancaradamente golpista de todas até aqui. E aí a gente vê, por exemplo, a audácia desse coronel da PM de São Paulo, que primeiro atacou o governador do estado, atacou o Dória, chamando ele de cepa indiana, disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era um covarde e conclamou todos a irem à manifestação para, em vez de ter liberdade, tomar liberdade. E aí, Gabeira, também me preocupa o seguinte, não é possível que o alto comando da Polícia Militar de São Paulo, visto que esse coronel da PM já vinha desde a semana passada colocando no Facebook esse tipo de agressão, que eles não soubessem de nada. Quer dizer, precisou isso virar notícia de jornal, no Jornal do Estado de São Paulo, na segunda-feira, para que o Dória tomasse uma providência. E mesmo assim, uma providência que, na minha opinião, no meu entendimento, ainda é uma providência muito, eu diria, quase medrosa. Tinha 5.000 pessoas sob o comando dele, esse coronel Alexander. Agora, eu acho que o rigor foi pouco. Ele deveria, no mínimo, ter sido preso para, enfim, dar o exemplo de que não é nesse tipo. Sobretudo porque todo mundo sabe que isso é um problema hoje na PM de São Paulo e na PM de boa parte do Brasil, que é essa fúria golpista que eles começam a demonstrar mais escancaradamente. Então, eu acho que é importante a gente também visualizar para o que vem aí no dia 7, que tem esses movimentos subterrâneos também, que o bolsonarismo não só estimula, como vive dele. Como eu te disse, eu estava mencionando a você uma série de coisas que existem, que estão mobilizando as instituições, e uma delas que eu não mencionei foi essa reunião dos governadores, que estava destinada realmente a discutir também o problema da democracia. Só que eu te digo com sinceridade, até mencionei isso na televisão, eu acho que a ideia de controlar as PMs só pela punição é uma ideia difícil. Eu acho que os governadores deveriam ter, algum tempo atrás, ter percebido esse problema e se aproximado mais das próprias PMs. É preciso uma política voltada para as polícias militares que seja positiva, fraternal com elas e que as conquiste para uma outra visão. E os governadores têm uma certa distância aristocrática de PMs. Eles não chegam tão perto. Então isso torna a situação muito perigosa, porque você tem essa massa radicalizada que vai para as ruas, que massa por massa, quer dizer, é apenas uma parte, uma fração mínima do Brasil. Não deveria importar no quadro final. Mas você tem uma massa radicalizada, você tem PMs dispostos, alguns PMs dispostos à rebeldia, e você tem umas Forças Armadas muito ambíguas. As mesmas Forças Armadas que não puniram Pazuello, que aceitaram sair com aqueles tanques enfumaçados por Brasília naquele dia. Então, você tem, de um lado, quer dizer, esse potencial de revolta de uma massa revoltada, né? Uma PM que pode dar problemas e umas Forças Armadas muito ambíguas quando se trata de impor uma posição democrática. Então, isso torna o quadro muito difícil. O Bolsonaro sabe dessa situação. Naturalmente, ele não deixa de pensar sobre isso. Na última live dele, ele falou o seguinte: olha, não vai haver ruptura,
porque isso vai trazer um problema internacional muito grande e podem até boicotar a nossa economia. Então, isso é o que ele fala no momento. Mas o Bolsonaro, assim como eles dizem que a economia não é o mais importante no momento, o mais importante é a liberdade, em determinados momentos eles podem dizer que a ruptura é muito mais importante do que a reação internacional. Então, vamos por ela. Então, nós estamos aí num quadro, Lauro, que eu sintetizaria o seguinte: o Bolsonaro está tentando acumular forças para dar um golpe. Se ele não conseguir, ele vai continuar tentando acumular as forças do mesmo jeito até o momento que ele for derrotado nas eleições. Aí sim, certamente, ele tentará dar o golpe. Então, se ele tiver condições, ele dá antes. Se não tiver, ele dá em 2022. Mas não tem outro caminho para ele. A única coisa certa, até aqui pela trajetória do Bolsonaro, é dizer o seguinte: que todo mundo que até agora apostou na moderação do Bolsonaro perdeu a aposta. E acho que assim vai continuar sendo, né? Olha, eu começo a achar que as pessoas que apostaram na moderação do Bolsonaro, depois de um certo tempo, já estavam fazendo parte do mesmo jogo, entende? Eu costumo dizer que as pessoas que passaram pela prisão e foram acossadas pelos militares, pela tortura, elas sempre sabem que eles se dividem em dois, o bonzinho e o mal, entende? O mal e o bonzinho, no fundo, quem tem o mesmo objetivo, né? Um morde e outro assopra. Essa é a situação que alguns estão julgando. Mas se desmoralizam rápido. Por exemplo, Ciro Nogueira foi ao Supremo dizer que queria melhorar as relações entre o Supremo e o Bolsonaro. Quando ele chegou de volta no Palácio, o Bolsonaro já tinha entrado com o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes. E o Lira também, né? Olha, eu combinei com o Bolsonaro, vou colocar para votar no plenário da Câmara o voto impresso, e ele prometeu que respeitará o resultado, se perder, nunca mais fala do assunto. Menos de 24 horas depois já estava numa live lá, no mesmíssimo tom. Na manhã seguinte. E o Lira não falou mais nada. Aí muda de assunto, é o que eu disse, quem aposta na moderação dele perde. Ou, como você diz, tem gente, a parte dos que apostaram, no fundo, estavam jogando junto com ele, né? Estamos jogando para a plateia. O papo tá bom, mas a gente tem que terminar o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, às terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!